Oi, pessoal, aqui é a Ellen. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Elantris, do Brandon Sanderson. Porque assim, gente, esse ano eu decidi que eu queria ler os livros de fantasia do Brandon Sanderson. É a primeira vez que eu leio um livro da Cosmere, tá? E eu já tinha lido outros livros do autor que não são da Cosmere, né? Que supostamente não são, que é aquele livro de sci-fi dele, que é uma série de sci-fi, né, de ficção científica, e também a trilogia dos Executores, que o foco lá não é exatamente fantasia, é mais distopia. E, assim, eu já gosto da escrita dele como autor. Assim, naquele livro de ficção científica dele, eu não gostei muito da história, sabe? Eu não gostei do jeito que foi conduzido. Eu achei meio chato. Então eu não foi pra frente pra mim. Mas a trilogia dos Executores eu gostei muito. Tipo, é muito divertido, assim, a história, os personagens são legais. Eu gostei muito, assim, das tramas daqueles livros. Então eu já gosto, assim, da escrita do Brandon Sanderson. Só que eu nunca li a parte principal do que ele escreve, né? Que seria a Cosmere, né? Que são vários livros de várias séries, assim, que fazem parte do mesmo universo compartilhado que se chama Cosmere. Então, tem muitos livros, né? E eu decidi começar por Elantris, que foi o primeiro livro que o Sanderson publicou, né? Em 2005, já faz, tipo, uns 20 anos quase. E eu vi que, assim, muitas pessoas dizem que você pode começar por qualquer ordem, assim, porque não é uma série que tem, assim, começa com Elantris, a questão da Cosmere, e aí termina no livro X. Não é bem assim. As séries, elas são independentes entre si, mas elas têm algumas conexões que você só vai pegando conforme você vai conhecendo as histórias e lendo. Então, por exemplo, se eu começar a ler Caminho dos Reis agora, vão ter coisas dentro dessa história que fazem referência a outros livros da série, mas não são spoilers exatamente, pelo que eu entendi. É isso que eu vi das pessoas que leem a Cosmere, que já tem muito mais experiência lendo os livros do Brandon, é o que elas dizem, né? E dizem também que o recomendado, assim, não é todo mundo que fala isso, tá? Eu ouvi algumas pessoas só falarem isso. É começar por Elantris ou começar pelo livro que você tiver. Só que, assim, o livro que eu tenho aqui é O Caminho dos Reis. E como ele é muito grande, eu pensei, não, eu preciso começar com tipo, um livro único, de preferência, não uma série tão grande. Então eu Pra mim, Elantris fez sentido, porque é o primeiro livro do autor, então, assim, algumas pessoas dizem que a escrita dele aqui não tá tão boa, que depois só melhora, então eu pensei, melhor começar por esse livro e depois vamos avançando na escrita dele. E eu queria falar um pouco do que eu achei, né, porque eu vi muita gente comentar que Elantris não é bom. E assim, você pode até argumentar que faz sentido as pessoas falarem isso, porque foi o primeiro livro dele publicado. Então, realmente pode ter coisas aqui que não são bem feitas, que não são tão interessantes, que não são legais. Então, eu fui com uma expectativa meio baixa pra ler Elantris. Só que esperando gostar, porque fazia tempo que eu não lia um livro de fantasia que fosse clássico, assim, que tivesse um sistema de magia, que tivesse tretas políticas, que tivesse cenas de ação. Eu queria isso, assim, era isso que eu tava esperando e Elantris entregou tudo isso. Assim, algumas coisas entregou mais que outras, né? Eu vou comentar sobre isso na minha opinião, mas primeiro eu quero só contar a sinopse aqui, porque isso me fisgou de uma forma, porque eu não tinha visto a sinopse, tá? Eu não sei a sinopse de cada um dos livros do Sanderson, não faço a mínima ideia. Ou se eu soube, eu já esqueci, assim. E por isso que quando eu comecei a ler ele, eu fiquei já fisgada no começo da história logo de cara. Porque assim, Elantris é o nome de uma cidade que tem ali no lugar ali, que era uma cidade onde as pessoas que moravam lá, elas tinham poderes tipo, enormes, assim, elas eram praticamente deuses, consideradas deuses. Eles tinham poder de cura, tinham poder de fazer assim, coisas milagrosas. Eles tinham uma magia que eles usavam, né? Eles eram muito prósperos e eles, tipo, viviam muito tempo, assim, então eles tinham uma vida bem longa e saudável, então realmente eles eram considerados como deuses. E para você morar em Elantris, acontecia uma coisa com o seu corpo que de repente um dia você acordava com os cabelos prateados, a sua pele tinha um brilho novo, um viço.
que eles chamam de que é tipo uma pele meio metalizada, assim, meio prateada, né? E aí você se mudava pra Elantris, né? Porque você foi, entre aspas, meio que escolhido, assim, pra ir viver lá. E tem muitos mitos em cima disso, mas, enfim, é uma cidade que foi considerada, assim, a cidade dos deuses, basicamente. Mas são pessoas que moravam lá. Só que a questão é que, quando a história começa, já aconteceu alguma coisa que ninguém sabe direito o que que foi, por que que isso aconteceu, mas foi tipo uma maldição que isso abalou a cidade de Elantris e mudou tudo, porque de repente a magia dos elantrinos sumiu, eles não conseguem usar magia mais, toda aquela saúde, todas aquelas coisas boas, elas simplesmente entraram em decadência. Assim, os elantrinos perderam os cabelos, perderam aquela pele saudável e bonita, e o corpo deles começou a meio que se decompor, mesmo eles estando em vida. Assim, eles têm uma aparência de cadáver praticamente. E a cidade em si também começou a se decompor, assim, as estruturas, os prédios, surgiu um lodo esquisito, uma sujeira que cobre tudo, então parece tipo uma maldição. Quando eu comecei a ler, eu pensei, nossa, foi tipo uma maldição que aconteceu com eles. E o detalhe que eu achei mais interessante é que eles ainda estão vivos, as pessoas de Elantris, né? Mas se eles se machucam, se acontece qualquer coisa com eles, eles não se recuperam desses machucados, assim, tipo, tive um corte no braço, assim, um corte leve no braço. Você sente dor, né? Mas daqui a pouco a dor passa e eventualmente o corte se fecha e se cura. Mas se você é um elantrino, esse corte nunca vai sarar e você vai sentir a dor dele pra sempre. Então eu achei isso, tipo, gente, isso é muito doido, porque qualquer dor que você sinta, tipo, bati o meu dedinho na quina ali. Essa dor que você sente, ela nunca vai sumir. E aí eu fiquei, gente, isso deve ser insuportável? E esse é o ponto. As pessoas que vão acumulando dores demais ao longo do tempo, elas vão enlouquecendo. Vai chegar um ponto que a mente delas para de funcionar por causa da dor. E como eles não morrem, assim, tipo, eles não são imortais, mas eles não morrem, assim, de meios naturais. Tipo, eles não... Por exemplo, eles sentem muita fome, né? Mas eles não precisam comer, por exemplo. Então, eles ficam em agonia eterna, basicamente, até acontecer alguma coisa muito drástica, assim. Eu acho que eles só morrem se, tipo, eles forem queimados, ou se cortar a cabeça fora, separar a cabeça do corpo, umas coisas assim. Mas essas pessoas que estão em Elantris, elas basicamente estão largadas lá agora, meio que sozinhas, assim, e elas não podem sair de lá, porque também começam assim, isso não é comprovado, mas começam a espalhar boatos que talvez seja contagioso, não é legal você, né, entrar em contato com o elantrino, porque eles têm toda essa questão. Então, uma cidade que era considerada uma cidade de deuses entrou em decadência total. E a história começa assim, com um príncipe que ele mora numa cidade que fica do lado de Elantris, assim, eles fazem divisa ali com Elantris. E ele acorda um dia de manhã e aparecem as marcas no rosto dele, no corpo, que são umas manchas negras, assim, umas manchas bem... Parece realmente uma coisa, tipo, doentia, né? No corpo dele. E isso é o sinal que aquela... que quando... eu não lembro o nome que eles dão no livro pra isso, tá? Mas é tipo uma condição que acontece com as pessoas para elas serem escolhidas pra ir pra Elantris, né? Então, isso ainda acontece com as pessoas, só que aí é, tipo, extremamente negativo agora. Não é pra você ser um deus, é pra você virar esse ser amaldiçoado, basicamente. Então, o príncipe desse lugar, ele acaba sendo mandado pra Elantris no começo do livro, bem no comecinho. E eu achei isso, tipo, eu fiquei assim, meu Deus, isso é muito interessante. O nome dele é Haoden. E eu não sei como pronuncia também o nome dos personagens, tá? É, tipo, vamos chutar a pronúncia, porque livros de fantasia sempre tem uns nomes esquisitos. E o livro abre assim, com o Haoden indo pra Elantris e se deparando com essa nova realidade. E logo no começo, ele bate o dedo dele numa quina, ele machuca o dedo do pé e ele sente essa dor e a dor não passa, assim. E ele fica tipo, meu Deus, essa dor não vai passar nunca. Como é que as pessoas vivem aqui? E quando ele entra em Elantris também, ele percebe isso, que tudo é muito sujo. E as pessoas, tem algumas que estão, assim, realmente em estado de extrema agonia, que nem sabem o que tá acontecendo ao redor deles. Mas tem outras pessoas que ainda estão vivendo, assim, tipo,
têm consciência e eles imediatamente querem pegar a comida que ele leva quando ele entra na cidade, porque todo elantrino, quando entra, novo elantrino, né, eles fazem uma oferenda em forma de alimentos, assim, que esse livro ele fala muito de religião também, o foco dele são questões políticas e de religião também. E como eles sentem muita fome, então tem várias gangues que atacam essas pessoas que chegam na cidade para pegar a oferenda de comida, para tentar sanar um pouco dessa fome que eles sentem. E o livro começa assim, logo de cara, e eu fiquei, gente, amei esse conceito. Eu nunca tinha visto nada assim, tipo, o que que vai acontecer? Porque as consequências, assim, qualquer errinho, a consequência é muito alta, sabe? E, eu achei muito legal. Aí o livro, ele tem mais dois pontos de vista, não é só o Haoren que a gente vai acompanhar. Tem a Sarene, se eu não me engano é assim que fala o nome dela. Ela é uma princesa também. E o livro já começa dizendo que ela estava prometida em casamento com o Haoden. Só que aí, quando ela chega na cidade, eles dizem que o Haoden morreu. Assim, pouquíssimo tempo antes dela chegar, ele morreu. Ele teve uma doença repentina e ele morreu. E obviamente, isso é mentira, né? Mas ninguém sabe da verdade. O rei escondeu isso de todo mundo, a verdade, que ele virou um elantrino. Então ela chega, mas não vai ter casamento mais, porque o noivo dela morreu, mas ela tá ali pra firmar um acordo político mesmo, porque existe uma ameaça de guerra que vai acontecer bem ali no reino dela e provavelmente nesse reino que ela tá agora. Então, o objetivo dela é se infiltrar na política ali e conseguir acordos políticos melhores para conseguir defender o reino dela. Mas essa notícia da morte do Haoden não impede ela de continuar ali, porque no contrato que ela fez de casamento, diz lá que mesmo se ele morresse, ela ainda ia ser considerada a esposa dele. Mesmo que eles não tivessem feito o casamento em si, ela é considerada casada já. Então ela é uma viúva que nunca viu o marido. E isso incomoda muito ela. Então a Sarene é uma personagem que já descreve ela assim como uma mulher que ela é muito forte, no sentido que tem uma personalidade forte, ela é bem decidida, ela é bem inteligente também, e ela se interessa muito por política. Mas esse jeito dela não é o jeito usual das mulheres da corte, das mulheres da nobreza. Então o livro ele já apresenta que a cultura aqui desse lugar tal é um tanto machista, porque eles não esperam que as mulheres participem da vida política. É mais aquela visão tradicional mesmo de que, tipo, a mulher, ela é mais um peão, assim, que é dado em casamento, e aí depois ela só fica bordando e passando tempo fazendo nada demais, sabe? E a mulher tem que ficar na dela, usar os vestidos e ser bonita, e é isso. E aí quando eu vi isso, eu fiquei, tá, é um pouco clichê, né? Assim, é uma visão que já não se vê muito em livros de fantasia, principalmente de protagonistas, né? Eu acho que os autores, hoje em dia, eles são mais criativos, assim, para retratar a mulher na sociedade. Tem uns que ainda utilizam, assim, desses papéis de gênero, assim, de tipo, realmente, machismo, não sei o quê. Mas quando eu vou ler um livro de fantasia, você não precisa necessariamente seguir esses padrões, a menos que a sua história seja baseada em fatos históricos, né, do nosso mundo. Só que livros de fantasia não precisam se passar no nosso mundo. E esse é o caso do Brandon. Com certeza, assim, 100%. A Cosmere, eu já vi que existem vários planetas dentro desse universo compartilhado. Não é um planeta só que tem vários países diferentes que a história tá acontecendo, né? Não, são vários planetas diferentes. E pelo que eu sei, né? Posso estar falando besteira aqui, mas é que eu sei muito pouco sobre isso, tá, gente? Esse é o primeiro livro que eu tô lendo da Cosmere. E até agora, só do que eu li desse aqui, ele não tem nenhum indicativo desse universo compartilhado, assim, pelo menos que eu percebi, né? Acho que lendo os outros dá pra perceber mais. Mas, enfim, eu acho que tem coisas que hoje em dia, em outros livros, dá pra você ser um pouco mais criativo, dá pra você colocar a mulher num papel
mais ativo mesmo. E aqui eu entendi o que, que o Brandon quis fazer, porque apesar de ter essa cultura machista, a Sarene, ela não se encaixa nesse estereótipo, tá? Nessa coisa de, eu não sou que nem todas as garotas, sabe? Ela é muito inteligente, ela luta esgrima, por exemplo, que é um esporte que, tipo, nossa, as outras mulheres da corte explode a cabeça delas quando a Sarene sugere elas aprenderem esgrima, sabe? Elas ficam, não, mas isso é esporte de homem. Como assim? Você quer que a gente lute com espadas? E aí tem aquela cena assim que ela fala que prefere usar calças porque é mais confortável do que vestido. E principalmente, né? Porque se você for lutar esgrima, é óbvio que é muito mais confortável usar calça. Então, aí as outras mulheres ficam chocadas com isso. E todas as mulheres do livro, elas cumprem esse papel, né, assim, estão dentro desse papel de gênero, só a Sarene que é a exceção. Então isso é um pouco clichê, assim, eu não vejo mais autores fazendo isso, mas assim, considerando que é o primeiro livro do Brandon, e é de 2005, então eu acho que dá pra entender de onde que vem isso, assim. Mas eu gostei do desenvolvimento dela como personagem também, apesar desse clichê, assim, é que eu tenho que entender isso, assim, eu quando me deparo com um clichê em uma história, que clichê é aquilo, é uma situação que já aconteceu 1 milhão de vezes, né? Mas se o autor sabe trabalhar aquilo, desenvolver bem aquilo, cria uma história interessante, mesmo que seja a partir de um clichê. Eu acho que o Haoden se encaixa num clichê também, como personagem. Ele é aquele protagonista que é, tipo, muito otimista, que, ele é visto como muito carisma, um líder, sabe? Ele que vai fazer as coisas acontecerem. E tem um terceiro personagem aqui, que, gente, eu não sei pronunciar esse nome, tá? É o Raden, eu não sei, Raden, eu não sei falar isso, tá? Na minha cabeça eu enrolava o R, eu falava Raden, sei lá, eu não sei se é assim, mas, esses nomes de fantasia são horríveis, assim, pra gente que é brasileiro não sabe pronunciar nada. Mas, enfim, tem ele. Eu ouvi dizer que tem personagens em outros livros que tem nomes piores de falar, mas tudo bem. Ele vem como. Quando ele é apresentado, você logo entende que ele é um antagonista, porque ele vem de outro país, um outro país que é um país que quer dominar justamente o país que a Sarine veio e do Haoden. Então, a Sarine é contra automaticamente o que esse cara quer fazer. Então, você já entende que ele é um antagonista, porque na sua cabeça, você tá lendo, óbvio que você vai torcer pelo Haoden e pela Sarine. E o Raden, ele é um inimigo deles. Só que ele faz parte, esse império que ele veio, é um império que ele é baseado em religião, assim, que é dominado por essa religião, acho que eles fazem as coisas em nome de Deus, né, é uma teocracia. Então eles querem converter todos os outros países a essa religião. E aí o Raden é enviado para converter a cidade, justamente ou eles são convertidos ou eles são destruídos. E ele tem um prazo de 3 meses para fazer essa conversão. E aí, quando ele chega lá, ele vê que a situação tá meio ruim, assim, porque as pessoas meio que não ligam muito para a religião dele. Tem lá os templos, né? Eles têm uns acólitos, eles têm algumas pessoas que estão fazendo um trabalho lá, mas eles não estão muito dedicados, assim, a converter as pessoas. Eles são bem de boas ali, sabe? As pessoas têm liberdade religiosa, porque ali tem outra religião que é a predominante, né? E aí ele já chega e já começa a fazer umas mudanças, assim. E a primeira coisa que ele faz é mandar tirar um cara que tá lá e fazer um outro cara que tá ali ser meio que o assistente dele, que dentro dessa religião tem uma hierarquia, né? E então ele põe esse cara abaixo dele pra ele ir fazendo um monte de coisa. E é o Dilaf o nome dele. Eu não sei se também se é assim que fala o nome dele, mas... Nossa, eu achei muito interessante o Dilaf como personagem, porque no começo você fica assim, nossa, cara estranho, porque o Ratten acha ele meio esquisito. Ele já vê que ele tem muito ódio no coração, que fala que ele parece ser muito extremista. Só que ele fala assim, mas eu vou usar ele a meu favor, vou usar esse fervor que ele tem pra gente conseguir manipular as pessoas e fazer acontecer aqui a conversão. E o diálogo interno do Raffen, ele é bem interessante porque ele tem essa consciência que o que ele tá fazendo é meio que errado. Assim, tipo, ele sabe que ele tem que converter as pessoas e ele não vai, assim, se impedir de usar meios, tipo, manipulação, de enganos. Ele sabe que essas coisas são erradas, mas ele não se importa de fazer isso pra atingir os objetivos, tipo, então... Só que, assim,
ao mesmo tempo ele sente culpa, você tá na cabeça dele, você sabe que tem coisas que ele não concorda, assim, da religião mesmo, né, dele. Então, você começa a perceber que ele tem caráter, ele tem uma moral e ele entra em conflito com ele mesmo. Mas assim, são poucos momentos que você enxerga isso, né? Fora isso, ele é muito determinado, ele é muito inteligente e ele vai ter embates diretos com a Sarene. Assim, ele vai participar da corte ali, ele vai descobrindo coisas, então ele se preocupa muito com a Sarene, porque ele vê que ela é uma adversária na história. Então, tem esses 3 pontos de vista, que eu achei muito legal, assim, nunca tinha visto isso, assim, de você seguir um dos antagonistas na história e você entender o conflito interno dele. Só que aí eu pensei, ai, se o Brandon botou esse cara pra gente acompanhar ele, tem momentos que a gente fica assim, a gente sente empatia por ele, porque a gente vê que o Dilaf é mais maluco que ele como antagonista, assim. O Dilaf se torna... Você fica assim, cara, não deixa esse cara fazer as coisas do jeito que ele quer. Tem vários momentos que eu fiquei assim, que o Ruffin fica... Ah, ele me desobedeceu, mas eu vou ficar de olho nele, eu acho que ele não vai fazer uma loucura daqui... Aí corta pra 5 minutos o cara fazendo uma loucura. E aí eu fiquei, ai, você tá sendo meio ingênuo. Pra um cara tão inteligente, você tá dando muito... tá pisando muito na bola. Então eu me divertia nos pontos de vista dele. Apesar de que, assim, dentre todos os pontos de vista, isso é um problema que às vezes os autores de livros vão enfrentar quando escolhem ter múltiplos pontos de vista, né? É que sempre tem um que é mais interessante que os outros. E pra mim, o ponto de vista do Haloden era o mais interessante, era infinitamente mais legal de ler do que o da Sarene e do Rathen lá. Porque o Haloden tá em Elantris, e os problemas de Elantris eram muito interessantes, assim, eu queria muito saber o que ia acontecer, como é que ele ia fazer, assim, porque ele chega lá, e aí ele, logo de cara, ele decide assim, olha, as coisas estão feias aqui, mas eu não vou deixar que as coisas continuem assim, a gente tem que fazer alguma coisa pra mudar essa situação. Tipo, se a gente vai ficar aqui, morando aqui, então que a situação esteja um pouco melhor, sabe? Então ele começa a se organizar, ele começa a fazer aliados, ele começa a bolar ideias e planos pra realmente mudar a situação de Elantris. E isso é muito legal. Gente, é muito legal. Eu fiquei assim, nossa, eu queria só ler a parte dele. Apesar de que aí, no ponto de vista da Sarene e do Ruffin, aconteciam coisas fora de Elantris que influenciavam o que ia acontecer dentro de Elantris. E um pouquinho, acho que era menos... As coisas que estavam acontecendo em Elantris, ninguém sabia o que estava acontecendo, porque ninguém tinha contato com o que eles fazem lá dentro, e ninguém espera que eles vão fazer alguma coisa também. Mas, a história tem um pouco disso, o livro, ele tem um pouco disso, assim, que é uma coisa meio ruim, assim, como leitor, que você às vezes só quer ler um ponto de vista, né? Mas dessa vez eu não achei que a Sarene e o Ruffin eram ruins de ler, eu gostei. Só que o Haloden era melhor. Então fica um pouco dessa sensação. E, assim, a história, obviamente, os caminhos dos 3 vão se cruzar, assim, né? Vai acontecer muitas coisas aqui. E tem coisas, assim, que eu fiquei, gente, tem coisas que eu não tava esperando. Tipo, eu acho que o Brandon, ele é bom nisso, de criar plot twists, de inserir realmente reviravoltas, assim, interessantes. Só que nesse livro eu acho que teve algumas reviravoltas que elas não foram bem colocadas. Tem coisas que são previsíveis também, não são tão imprevisíveis assim. Tipo, foi ok, sabe? Mas eu acho que uma coisa que eu senti muito pro final também do livro é que ele foi botando um atrás do outro, assim, tipo, ele foi jogando todas as revelações possíveis, todos os acontecimentos, um monte de coisas no final, bem no final do livro. Eu fiquei, gente, eu nem sei mais o que tá acontecendo tanta coisa. E eu acho que isso é um problema de ritmo do livro, sabe? Eu acho que o começo ele foi bem forte do livro. Aí o meio, assim, principalmente nas partes da Sarene, foi se arrastando um pouco. Foi tipo, era muitos encontros políticos pra discutir política, muitos personagens conversando. Aí vamos no baile pra conversar sobre política. Aí vamos discutir religião também. Tem muito isso. Gente, no começo do livro, eu fiquei muito perdida, tá? Porque esse é o tipo de história... Eu gosto disso, na verdade, em livros de fantasia, quando o autor começa a história, e aí ele explica o basiquinho ali, tipo, ele explica o contexto de Elantris, né? Mas o resto ele não explica quase nada, ele só te joga ali e você vai tentando entender ao longo da história.
porque aqui tem essas tretas, elas têm muito a ver com religião. E aí ele não explica muito bem o que são essas religiões, da onde que vem. É só aos poucos que você vai entendendo, lendo o livro mesmo. Mas no começo é uma enxurrada de informações sobre nomes esquisitos, assim, países, cidades, conceitos, o nome dos deuses. Tipo, é tudo muito embaralhado no começo. Eu fiquei bem perdida no começo. Eu fiquei, gente. Só que aí depois você vai se acostumando. Chega um ponto que você entende do que eles estão falando, assim, mais ou menos. Não me peço pra falar nenhum dos nomes aqui, porque eu já não me lembro dos detalhes, tá? Isso é uma coisa que eu reparei, que eu pensei, nossa, assim que eu terminar esse livro eu vou esquecer todas essas palavras aqui, todos esses conceitos, mas tá tudo bem. E isso, assim, eu acho que foi também mais uma questão que, no caso, que eu não achei um ponto forte, tá, do livro, eu achei meio complexo, assim. Eu acho que não assim, apesar do tom do livro ele ser mais jovem, porque é um livro que, assim, não tem temas muito pesados, não tem palavrão, não tem, tipo, eu acho que um público jovem lê esse livro de boas, assim, mas mesmo assim eu achei ele complexo nessas questões políticas e religiosas, assim. Mas acho que quem é iniciante em fantasia talvez não seja uma boa ler esse livro, sabe? Eu acho que é mais pra quem gosta já tem um pouco mais de experiência. Aí pode aproveitar mais esse livro, assim. Mas acho que é só a minha opinião, mas enfim. Aí, pensando assim em outras questões, outros detalhes, fora essa questão da religião, tem a questão da magia, né? Que era um ponto que eu queria muito ver. Porque, gente, elogiam muito o Brandon por causa dos sistemas de magia. Porque cada livro, assim, cada série que ele faz, ele cria um sistema novo, que é inovador, revolucionário, ninguém nunca viu nada assim. E eu queria ver isso aqui também. E aqui o foco não é muito tanto a magia tem um papel importante na história, mais pro final, justamente porque a magia tá na mão dos elantrinos, a maior parte. E como eles estão daquele jeito lá, eles não conseguem usar magia. E o Haoden, ele percebe que ele consegue usar só um pouquinho, que no caso o sistema de magia deles eles criam caracteres no ar. Eles conseguem desenhar caracteres, né, runas praticamente, usando o dedo assim, e aí cria tipo uma luz no ar. Eles têm que fazer desenhos e cada símbolo que eles fazem significa uma coisa, e quando eles completam o desenho acontece alguma coisa, tipo, eu desenho lá o caractere pra força, e aí acontece alguma coisa relacionada a isso. É meio complexo, tipo, ele fala, quanto mais complexa a magia, mais caracteres você tem que desenhar. Só que não tá funcionando a magia, basicamente. Ele desenha o caractere, aí ele brilha assim, daí some. Tipo, brilha fraquinho, não acontece nada, não tem efeito nenhum. Então, é só ao longo da história que o Haoden vai descobrir como que isso funciona, por que não tá funcionando a magia, e demora, sabe? A magia realmente não é o foco, assim, da história. Tem outros elementos mágicos, da parte que acontece na cidade, assim, que tá a Sarene e o Raden, sei lá. Mas eu achei mais, assim, não tem muitos detalhes. Eles falam que é tipo, são os mistérios, tipo, não é bem uma magia negra, tipo, assim, é uma magia que ninguém usa, que é meio que proibida, que é mal falada, só que eles não entram em detalhes do que é. E é usado na história em alguns momentos, e eu não gostei muito, porque realmente não tem explicações. Eles usam, assim, acontecem coisas que são muito convenientes, eu achei, quando eles usam esse tipo de magia lá. Então, eu não sei se eu gostei muito disso. E a magia em si, depois, assim, tem um ponto que vai ser usada bastante na história. E também acontecem várias conveniências, que eu fiquei assim, gente, isso aqui é extremamente conveniente. Eu não... Tem uma reviravolta especificamente no final do livro, que se não tivesse essa reviravolta, assim, tudo teria dado errado, não teria um final feliz, digamos assim, porque tem um final feliz a história. Mas eu não gostei disso. Eu achei. Envolve, assim, eu não vou entrar em detalhes, mas envolve capacitismo, assim, envolve uma revelação. E eu achei esquisito. Eu achei que foi uma representação esquisita, que não foi bem feita, até ofensiva. Do Brandon, eu achei uma escolha muito estranha ele ter feito isso na história. E realmente, mas é um detalhe que se aquilo não tivesse ali, eu acho que ele não saberia como resolver o final do livro, sabe? Então eu não gostei disso.
Eu achei. Nossa, eu espero. Aí eu fiquei assim, nossa, eu espero que ele nunca mais faça nada assim nos outros livros, que eu achei fraquíssimo a justificativa. Várias conveniências, assim, ele coloca na história. Porque eu esperava, gente, eu tinha uma expectativa. Tudo bem que não falam que esse livro não é tão bom quanto os outros, mas eu esperava, assim, que por um cara que se diz que os sistemas de magia, ele cria as regras, e aí, dentro dessas regras, ele trabalha só dentro dessas regras, e aí ele consegue criar, tipo, limitações, e ele consegue achar soluções para essas limitações, que não são conveniências, são raciocínio dos personagens, são, enfim, coisas inteligentes. Aqui não foi isso que eu senti, foi meio que o contrário, sabe? Eu acho que ele criou, até ele criou regras específicas, mas ele ficou muito preso nessas regras, e aí ele não conseguiu achar uma solução adequada, sabe? Pra quebrar essa regra ou, tipo, conseguir resolver. E aí, ai, não sei. Mas eu espero que em outros livros ele faça melhor isso. Mas, assim, no geral, eu gostei, tá? Eu gostei do livro, eu gostei de Elantris. Eu acho que foi bem interessante, principalmente no começo. Eu gostei dos personagens, eu gostei dos diálogos deles, assim, tanto os internos quanto com as interações com outros personagens. Eu só acho mesmo que a batalha que tem aqui, essa guerra iminente que vai ter, foi meio esquisita, foi meio, não sei, foi construída de uma forma que eu, no final, eu achei muito confuso, eu achei que tava acontecendo muita coisa. Realmente, o final, eu acho que foi tanta coisa, assim, que você não tinha nem tempo de se recuperar do choque. Sabe, tinha uma coisa que ia acontecendo que você nem sentia mais nada. Tipo, ai, não sei, um personagem vai lá e morre. Aí você não tem nem tempo de sentir pesar por aquele personagem ter morrido. Ou ficar chocado com alguma coisa, porque ele não dá tempo de você digerir. Assim. E os finais de livro, geralmente a gente fica ansioso pra saber como vai terminar. E eu acho que ele socou muita coisa nesse final, sabe? E eu já ouvi dizer que o Brandon, ele faz muita coisa acontecer no final. Só que dizem que isso é um ponto positivo, porque você fica meio alucinado. Mas eu já não gostei, sabe? Pelo menos não da forma que foi feita aqui. Eu achei que foi um exagero, sabe? Eu acho que podia ter colocado mais coisas no meio do livro que fossem interessantes pra aprender, assim, né? Chamar atenção. E aí, pro final, pode ter mais ação, pode ter uma coisa mais frenética, mas não tanto quanto foi aqui. Mas no geral eu gostei de Elantris. Eu acho que foi um ótimo começo, assim, pra adentrar a Cosmere e ver o que mais vai vir, assim, porque eu agora eu só vou esperar que seja cada vez melhor, sabe? Eu já comecei a ler Mistborn, por exemplo, só que em Mistborn eu não tô satisfeita com algumas coisas. Já posso adiantar isso, mas isso vai ficar pra outro vídeo, não vou entrar em detalhes, assim. Mas é isso, gente, eu tô animada pra ler mais livros de fantasia, assim, do Brandon, ou de outros autores, né? Porque eu tava sentindo falta de uma fantasia mais clássica, que tenha foco na magia e que tenha muitas tretas políticas. Eu adoro ler sobre isso, tá? Ah, mas tem outro ponto, eu só acrescentando esse ponto, tem um romance na história, né? Porque, na verdade, tem mais de um, seria um triângulo amoroso, não sei. Mas o romance em si é muito sutil. A gente sabe que tá ali, mas o Brandon não desenvolve explicitamente. É tudo nas entrelinhas. E eu não gostei disso também. Eu fiquei pensando assim, eu que gosto assim, não é que eu amo romantasia, mas eu gosto de um romance bem desenvolvido na história, quando se dá o trabalho de fazer um romance, então que seja decente, né, que, possa dar as migalhas ali, mas que aí a gente tenha diálogos, tenha momentos, né, que tenha uma construção legal. Aqui não tem, assim, é tudo nas entrelinhas, você sabe que tá acontecendo alguma coisa ali, mas não tem nada explícito, assim, de tipo diálogos mesmo. Eu não sei. Eu não gostei também que o Brandon foi muito tímido, assim, na hora de fazer um romance legal. E então fica a minha crítica a isso. Também espero que nos outros livros ele melhore. Eu sei que tem autores que o foco não é esse, assim, não constrói romances, né? Mas, eu pessoalmente gosto, assim. Já li outros livros que conseguem equilibrar bem a fantasia, a política, o romance. É raro conseguir equilibrar tudo, mas é possível. Então, eu espero mais dele nos próximos livros. Então é isso, gente. Essa foi minha resenha de Elantris. Eu estou muito aberta, tá? Assim, tipo a receber a Cosmere, ler os livros dele. Eu tenho outros aqui em casa. E para um livro único, esse aqui é um livro único até agora, né? Eu já ouvi dizer que vai ter uma continuação ou vai ter tipo novelas ou coisas assim que se passam nesse universo de Elantris aqui, mas eu acho que para um livro único ele deixa muitas coisas em aberto, tá?
por isso. Mas assim, isso não me incomoda muito. Tem muitas questões que ficam em aberto, assim, mistérios que não são resolvidos e magias que não são explicadas também. Mas como faz parte desse universo compartilhado, eu imagino que o Brandon ainda vai resgatar as coisas que estão aqui e vai explicar em outras oportunidades, sabe? Mas pro livro único, eu acho que tá um bom começo, é um ótimo começo. Então é isso, gente. Obrigada por escutarem. Até mais. Tchau, tchau.